nome é Verde Alves da Silva, eu sou paraibano, nascido na cidade de Coremas, no interior da Paraíba, no Vale do Piancó, uma região bastante antiga, né? E essa cidade de Coremas, onde eu nasci, ela, em 1935, eles iniciaram a construção de uma grande barragem. Uma barragem que era, na época, a maior obra de engenharia do Brasil. E afluíram para essa cidade, né, milhares de pessoas da região, né? Aquela obra provocou um impacto econômico fabuloso na região e atraía as pessoas, os profissionais e até pessoas desqualificadas para trabalhar na obra. E o meu pai, como ele era alfaiate, e ele já tinha trabalhado numa construção de uma barragem de Buqueirão, ali perto de Cajazeiras, né? Aí o meu pai já era recém-casado, ele veio morar em Curema e lá nasceu todos os filhos e tudo. Meu pai era um alfaiate muito famoso, né? Uma pessoa que, para ter uma ideia de vocês, o meu pai era um alfaiate civil e militar. Ele também fazia fardas para a polícia, e vinha gente do exército também fazer roupa com ele, né? Fazer culote, essas coisas. E meu pai também fazia, para as festas lá da região, uma espécie de fraque, né? Que é uma moda antiga lá da França, chamada dîner-jacques. Meu pai que fazia também isso para as festas da pequena burguesia e da burguesia da região. Quantos filhos vocês 6 filhos, né? Eu sou o primeiro. E aí eu fiquei ali até os 12 anos, né? Quando eu terminei o primário, aí eu fui estudar na casa da minha avó, em Juazeiro do Padre Cício. E lá tinha um colégio, o Salesiano, que era dos padres, né? E lá na minha cidade não tinha ginásio. E lá eu fiquei para fazer os ginásios, né? Depois eu terminei o ginásio, voltei para ajudar o meu pai, né? E aí eu disse para ele que eu não tinha vocação para ser alfaiate. Eu aprendi a fazer alguma coisa, mas não. Logo falei para ele. Aí eu tinha um tio. Ele tentou ensinar o ofício para o senhor. Exato, exato. Aí o que aconteceu? Eu tinha um tio, o irmão da minha mãe, que era funcionário do Denox, muito antigo. E ele era um técnico, assim, de muito renome, né? E ele trabalhava nessa barragem, depois ele foi trabalhar em outras obras. E aí eu fui trabalhar com ele no Denox. E ele era topógrafo, tudo, e me ensinou topografia. Até os 19 anos eu trabalhei com ele. E quando eu vim aqui para o Sul, eu já era topógrafo, com 19 anos. E cheguei em São Paulo, fui trabalhar. Cheguei em São Paulo em 1956. Fui trabalhar na Companhia Construtora Brasileira de Estradas, que era de propriedade do engenheiro Cincinato Braga, um engenheiro muito famoso em São Paulo. E trabalhei nessa firma 4 anos, né? Trabalhei de 56 a 60. 56 a 60. Aí, no ano de 57, quando eu trabalhei com meu tio lá, além de aprender topografia, eu aprendi também a trabalhar com laboratórios de solo, né? Por causa da construção das barragens, tinha que haver um controle tecnológico do emprego dos materiais. E aí eu aprendi isso, mas só para acessório, não é? Eu realmente era topógrafo, né? Mas no meu currículo aparecia que eu tinha feito esse estágio na parte de laboratório, e a empresa, então, achou que eu deveria fazer um curso de pavimentação. Naquele tempo, pavimentação estava se disseminando pelo país, né, no governo Juscelino, né? E aí eu fiz o curso em São Paulo, né? E aí, nesse curso, eu trabalhei com 2 engenheiros aqui do Paraná. Fizemos o curso junto. E eles me convidaram para mim trabalhar aqui. Embora eu fosse jovem e tudo, mas aí eu digo, não vou não, porque eu estou nessa firma, eles me deram essa oportunidade, né? E aí eu fiquei trabalhando com eles e trabalhei em São Paulo, na capital, depois trabalhei no Rio de Janeiro, ali em Macaé, né? E depois eles ganharam umas obras lá no interior e eu fui morar em São José do Rio Preto. E aí foi como iniciou a minha formação política. Porque eu conheci um desenhista lá na cidade, muito famoso, né? E ele era do Partidão, né? E aí chamava-se Irineu Melzi. E o Irineu foi que me deu as primeiras
leituras, né, sobre o marxismo, sobre as transformações sociais que o Marx propunha para aquela época dele, né? Nós estamos falando em 60 e... Isso aí já foi isso foi em 58. Ah, 58. 58. Eu ainda estava em São Paulo. Ah, tá. O senhor estava em São Paulo. Aí eu fiz amizade com outros. Tinha um médico também chamado Irineu, também, que era do Partidão. Então, fiz muita amizade com ele. Mas é interessante, eu nunca pertencia a nenhuma organização assim de esquerda, inclusive o Partidão, né? Porque eles já tinha saído o relatório do Khrushchev de 1956, né, criticando o stalinismo, e eles já faziam restrição a muitas coisas que o partido, muitas posições políticas que o partido tomava. Inclusive, em 58, eles resistiram muito. O Partido Comunista de São Paulo apoiou o Adhemar de Barros contra a candidatura do Cavalho Pinto, né? Cavalho Pinto era o candidato da situação e Adhemar era um opositor. Mas muita gente que tinha sofrido a repressão no governo do Adhemar tinha restrições enormes a isso, né? Porque dizia, poxa, uma pessoa que esmagou a gente aqui politicamente e fisicamente, né? Como é que nós vamos apoiar um candidato desse, né? E ainda que era uma pessoa conhecidamente corrupta, né? Ele é que dizia, eu roubo, mas faço. Esse era o lema do Adhemar de Barros. E aí o Irineu até me aconselhava, dizia, olha, velho, eu vou lhe ensinar e tudo, mas tenha calma, não entre no partido, não. Muitas pessoas, né, atuavam como voluntários ou simpatizantes sem esse engajamento, sem essa formalidade, né, da ficha, de pertencer aos quadros, claro, né? Era comum isso, né? Isso. Aí eu fui evoluindo, né? Nos estudos Nos ou estudos, nas atividades? Nessa época eu já estava fazendo o 2º grau lá em São Paulo, né? Aí eu vim terminar o 2º grau aqui no Paraná, né? Aí em 1960 nós terminamos aqui as obras da duplicação da implantação da primeira pista de São Paulo a Curitiba. Essa firma que eu trabalhava era uma firma tão grande, potente, né? Que nós fizemos 100 quilômetros, lá de um pouquinho para trás ali de Juquiá, né? Até na Barra do Azeite, passava em Registro, Pariquera, que naquela época eram tudo cidadezinhas pequenas, né? Era uma região muito atrasada. Eu até conto para o pessoal que quando nós chegamos naquela região, você veja como o Brasil, do ponto de vista do desenvolvimento, é muito novo, né? Você vê, no governo do Juscelino, naquela região de São Paulo, que ainda hoje é a região mais atrasada, mas naquele tempo o pessoal não conhecia, a gente contratava as pessoas, eles não conheciam escova, né, de dente, nunca tinha calçado um sapato. Já pensou? A gente dava uma bota para ele, que a firma dava a bota. Tinha alguns que tinha o pé deformado, né? E não entrava na bota. Década de 60, isso. Não, década de 60. Nós terminamos a obra em 60. Nós trabalhamos de 59 a 60, 2 anos. Então, mas veja como o Juscelino, a gente tem que fazer justiça. Juscelino era um homem de uma visão administrativa fabulosa. E outra coisa, uma coisa que falta eu sempre falo isso, um administrador público, ele tem que ter uma qualidade tem que ter audácia, entendeu? Um administrador que não tem audácia, ele não faz história, entendeu? Só quem faz história é quem tem audácia, quem avança além do convencional, né? E além da audácia, precisa ser fiel aos seus princípios também, né? Claro, Juscelino não era nenhum homem de esquerda, mas era um homem que não tinha preconceito, é tanto que o grande ajudante dele lá em Brasília era o Lúcio Costa e o Niemeyer, que eram homens de esquerda, né? E o Niemeyer, inclusive, do partido, né? Sim. Então, terminada a obra, eu vim passear aqui no Paraná. O senhor não conhecia aqui? Não conhecia. E vim visitar aqueles 2 engenheiros que 2 anos antes tinham feito aquele curso junto comigo. Qual cidade que o senhor veio? Eu vim primeiro, eu vim lá por Londrina, né? Conhecer Londrina, que a Londrina era muito famosa e tudo. Aí depois cheguei aqui em Curitiba.
Aí procurei aqueles 2 engenheiros e eles falaram, não, mas você tem que vir trabalhar com nós aqui. Eu, como tinha vontade de fazer engenharia, né? Aí eu vim trabalhar no DR aqui. Eles me conseguiram para mim trabalhar no DR. E eles tinham criado uma comissão, o DR tinha criado uma comissão para facilitar a execução da obra de Curitiba a Ponta Grossa, né? Uma comissão chamada Comissão da Autoestrada Curitiba-Ponta Grossa. E o presidente dessa comissão era o doutor, filho do velho Teixeirinha aqui, que foi um famoso professor aqui da Universidade de Cálculo, né? Doutor Armando Teixeira de Freitas, era o presidente da comissão. Eu não conhecia. Mas aqueles 2 engenheiros que me trouxeram para cá, conhecia ele, né? Um deles não era o Gerson? Não, não. O senhor conheceu algum Gerson? Conheci. Eu também conheci. É? Atenção, edição, tira essa parte. É só um comentário para não perder. Tá bom. Pois não. Aí eu entrei no DR, né? Trabalhei no DR 60, 61 e 62 e um pouquinho de 63, né? Aí uma empresa que era do Cecílio, né? O Cecílio estava começando a Serra Almeida, ele ganhou um contrato muito grande aqui na Estrada do Café, no trecho entre a Ponta Grossa e Apucarana, né? E aí ele me convidou para trabalhar com ele e me ofereceu um salário o dobro do que eu ganhava no DR. Eu ganhava 35 conto, ele me ofereceu 70. Aí eu fui trabalhar lá. Cheguei em Ponta Grossa, eu já estava morando em Ponta Grossa no tempo que eu trabalhava no DR, né? Eu cheguei em Ponta Grossa em 1960, né? Aí, quando cheguei lá, participei da campanha do lote contra o Jânio Quadros, né? Nós ajudei a fundar o Comitê Nacionalista lá de Ponta Grossa, fizemos uma campanha do lote, o tema da campanha do lote era o nacionalismo, né? Os argumentos contra o Jânio Quadros era que ele era um cara entreguista, né? Entreguista, né? E aí, entreguista, né? E aí fizemos a campanha do lote, tudo, e perdemos, né? E para governador, tinha 3 candidatos, né? Tinha o Ney Braga, tinha o Marculã e o Plínio Franco Ferreira da Costa. O Plínio Franco Ferreira da Costa era o candidato do Lupion, do PSD, né? O Marculã era o candidato do PTB. E o Ney era o candidato do PDC e da UDN. Quando eu cheguei aqui, eles me contaram que o candidato do PTB era para ter sido o senador, um senador famoso do PTB, como é que era o nome dele, meu Deus? Era Puxa, eu falo... Souza Naves. Souza Naves. Mas aí o Souza Naves era o favorito, né? Ele ia ganhar estourado a campanha, mas ele morreu no fim de 59. E aí eles apresentaram a candidatura do Marculã, né? Que mesmo sendo uma candidatura assim improvisada, quase ganha a eleição, porque o Ney Braga ganhou a eleição dele por 20 mil votos no estado inteiro, né? Então foi uma campanha muito bonita e nessa época eu me filiei ao PTB. Conheci na época o doutor Léo de Almeida Neves, que era deputado estadual, o Amaury Silva, que depois foi ministro do Jango, né? E o pessoal do PTB também lá de Ponta Grossa, né? Bom, naquele tempo... E o resultado da eleição? O resultado da eleição foi o Ney Braga ganhou a eleição, né? Uhum. E o Jânio Quadros ganhou para presidente, né? Aí veio a renúncia do Jânio, né? Que deu aquela crise com o Brizola. Nós também, lá em Ponta Grossa, se movimentamos, né? Na cadeia da legalidade. E né? o Partido Comunista o senhor esqueceu? Não esqueci. Quando cheguei aqui, eu fiz amizade com eles. Por exemplo, eu fui muito amigo do pessoal da direção. Inclusive, o primeiro amigo que eu fiz aqui em Curitiba era um rapaz que é advogado, hoje já está morando até com a filha dele lá, ficou viúvo, está morando em Joinville. Era o Antônio Amaral da Luz. Ele chamava Amaral do partido, né? Esse foi o primeiro amigo. E fiz também uma amizade com um rapaz que era da direção do partido a nível estadual aqui, que foi uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na minha vida, do ponto de vista ideológico, que morreu agora há pouco tempo, uns 2 anos atrás. Era Amaral Amazonas Brasil.
Amazonas Brasil, morreu agora há pouco tempo. Era uma pessoa espetacular, uma pessoa que tinha uma grande cultura filosófica e política. E o partido existia aqui no Paraná nessa época? Existia naquela época, mas era clandestino ainda, né? Sim, mas tinha pessoas que falavam claro. Partido, E eu foi uma pessoa que me deixou uma marca muito grande, o Amazonas, porque ele, além de tudo, ele era uma pessoa muito solidária, né? Muito amiga, né? Generosa, olha, humanista, né? Porque eu acho que a pessoa que é de esquerda tem que ter essas características. Se não tiver essas características, é como o cristão que não tem amor, né? Quer que o Tiago... O dom do perdão. Exatamente. O apóstolo Paulo fala que quem não tem amor não é cristão, né? Porque o amor é generoso, é humano, é longânimo, né? É como ele diz, né? Não arde em ciúme, nem se ensoberbece, né? E não folga com a injustiça. É verdade. Né? Então, essas são as características do cristão. E o cristão tem que ser consentâneo, né? com a mensagem do mestre. E eu li um livro muito interessante, nessa época que eu cheguei aqui no Paraná, chama-se O Cristianismo Primitivo. É um livro do Engels, do companheiro do Marx, né? Onde ele mostra o paralelismo entre o cristianismo, principalmente o cristianismo primitivo. Né? O cristianismo primitivo era até comunista. Né? Não tem nada mais comunista que isso. No Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, eles dizem como vivia a comunidade cristã primitiva. Era um só corpo, um só espírito, né? Não havia necessidade entre eles, porque quem tinha mais dava a quem tinha menos, né? Então, para mim, eu tenho a confissão cristã, entendeu? Eu sou marxista, mas tenho uma confissão cristã, porque eu acho que Cristo transcende a Marx. Marx nos deu as luzes, né? E os parâmetros para nós analisar a sociedade terrena, né? Mas Jesus, além da sociedade terrena, ele nos deu uma esperança eterna, né? Fico aqui imaginando as suas discussões com os camaradas. Exatamente. Inclusive era interessante, fui muito amigo do professor Vieira Neto, também que é uma figura famosa aqui do partido, né? Ele não, como o partido não era legal, ele se candidatou a deputado federal pelo PTB. E, inclusive, eu votei nele. Né? Mas eu, quando discutia com ele sobre esses aspectos, né, então eu dizia para ele, professor, é o seguinte, se o senhor for para o inferno, o senhor não me culpe, porque avisado eu avisei o senhor. Nós estamos aqui nos problemas terrenos aqui, nós estamos de acordo. Né? Vamos até as últimas consequências. É difícil para os marxistas entenderem uma metafísica. Agora, se o senhor for para o inferno, o senhor não me culpe. Eu estou lhe avisando que o caminho, infelizmente, eu vejo hoje, né, as denominações cristãs, né? Eu pertenço à igreja metodista, né? Que é uma denominação muito antiga, né? Que foi fundada na Inglaterra pelo John Wesley, né? E eu tenho muita tristeza de ver na televisão, né? O pessoal fala em cura, fala nisso, fala aquilo, mas não fala de repartir o pão, né? Quer dizer, que não tem a característica principal do cristianismo, que é a solidariedade e o amor. Né? E como marxista, o senhor deve lembrar do Marx e dizer, olha aí, o ópio do povo. Exatamente. Realmente, mas eu li recentemente um grupo de estudos que nós temos lá na igreja, né? Nós assistimos a um filme chamado A Vida de Lutero, né? E o que é que o que Lutero denunciou, né, da igreja, a gente chega à conclusão de que aquilo que o Marx falou que a religião era o ópio do povo, ele tinha toda a razão, né? Porque o cristianismo o Cristo que eu apresento para as pessoas é o Cristo revolucionário, né? A figura mais revolucionária claro. Que existe. E outra coisa, ele sempre escandalizou
a ordem vigente, né? Quando ele surgiu, lá na Palestina, de onde ele é Oriundo. natural, né? Eles estavam sob o domínio romano. Então ele estava sob. Tanto que Jesus foi processado por ele teve 2 processos políticos. Um movido pelos judeus, pela ordem judaica, e outro pelo Império Romano. Foi preso, julgado, Julgado, torturado e morto. exatamente. Né? Bom, vamos voltar então aos anos 60, em que o senhor está em Ponta Grossa, se exatamente. filiou ao PTB. Aí é o seguinte, lá em Ponta Grossa terminou a eleição de 60, né? Nós continuamos fazendo preparações para as futuras campanhas e tudo. E em 63 foi candidato a prefeito de Ponta Grossa um grande líder popular que tinha em Ponta Grossa, chamado Felipe Chede. Felipe Chede era uma pessoa que vinha lutando já contra a ordem vigente, né? Desde 46, quando houve a Constituinte de 46, né? Que o Partido Comunista foi legalizado e tudo. E em 59, antes de eu chegar em Ponta Grossa, ele tinha sido candidato e tinha feito uma votação muito expressiva, né? Aí quando foi em 63, nós tentamos de novo com ele, né? Pelo PTB. Pelo PTB. Aí ele fez uma votação muito grande e tudo, né? Mas infelizmente perdemos, porque poder econômico muito grande, né? E até aconteceu um fenômeno interessante nessa eleição. O candidato do governador, que era o Ney Braga, que foi pedir voto para o pessoal lá e que tinha dinheiro, chamava-se Vicente Freire. Entendeu? Então esse cara gastou uma fortuna, né? Ele ganhou de nós, mas perdeu para o Juca Hoffmann. O povo, o Juca Hoffmann era um político muito populista, assim, né? E demagogo e tudo, né? Assistencialista. Então o povo queria votar no Felipe, mas ficaram com medo e votaram nele, né? E ele terminou ganhando a eleição. Nós ficamos em 3º lugar, né? E aí veio o golpe, né? Tá, em 64. 64. Aí quando veio o golpe, eu estava trabalhando naquela empresa, que eu falei para você, a Sociedade de Engenharia do Paraná, que era do Cecílio, né? De Rio de Almeida, e eu estava trabalhando lá na estrada lá. Quando veio o golpe, eles prenderam quase todo mundo do PTB em Ponta Grossa e o pessoal da esquerda mais tradicional, né? Que já eram reconhecidamente de esquerda. Né? E eu era uma das pessoas, porque eu participava das campanhas, fazia comícios, né? Falava na rádio, tudo, né? Então, o senhor tinha uma militância bem ativa, bem ativa, Inclusive... Como é que foi a sua prisão? Esse Amazonas, que eu citei antes, né? O Amazonas dizia para mim que eu não era do partido, mas eu fazia muito mais coisa do que muita gente do partido, né? Inclusive, quando ele foi a Cuba, que voltou, eu levei ele para Ponta Grossa para fazer uma palestra para a comunidade, porque eu era muito conhecido, porque eu era funcionário do DR, né? Tinha muito relacionamento na própria burguesia. Ele fez uma palestra na Associação Síria Ponta Grossense, que teve uma repercussão tremenda na cidade, né? Mas, voltando, aí eles prenderam todo mundo, mas eu não estava lá. Eu estava lá nas obras, né? O senhor estava trabalhando na estrada? Trabalhando a uns 100 quilômetros da cidade, né? Naquele tempo, aquela... Isso na véspera, antivéspera ali? Que dia que foi? Não, eles começaram a prender o pessoal logo no dia 1º de abril, né? Começaram a perseguir as pessoas. Tá. Mas... entre o dia 1º e o dia 5 foi onde eles prenderam muita gente, né? Em Ponta Grossa. E eu continuei lá no mato, né? O senhor ficou sabendo dessas prisões? Fiquei. Aí eles me avisaram, não venha que o pessoal vai te prender. Então eu fiquei por lá, né? Para ver se acalmava mais a coisa, né? E aí eles foram, quando demorou um pouquinho, eles foram me procurar lá, né? Mas aí eu me refugiei lá num sítio de um amigo nosso lá, tá? Fiquei uns dias lá e tudo, né? Mas aí a coisa foi se passando e aí foi eleito o Castelo Branco e tudo, né? E passado uns 25 dias, mais ou menos, aí eu vim para Ponta Grossa e me apresentei. Entendeu? Eu vim à noite, né? E me apresentei lá no quartel. Aí eles já me prenderam, né? E por que o senhor fez isso?
Não, eu fiz pelo seguinte, porque eles já tinham soltado boa parte do pessoal que eles tinham prendido. Porque eles não tinham motivo de ficar com aquela gente presa tanto tempo, né? Não tinha, inclusive, nem sustentabilidade jurídica, né? Apesar deles terem quebrado a ordem jurídica. Mas a maioria do pessoal eles já tinham soltado, né? Ok. E aí o que aconteceu? Te prenderam no Aí ato? eles me prenderam e me interrogaram, tudo. Como eles já tinham interrogado esse pessoal todo, eles perguntavam para mim das pessoas e tudo, né? E eu ia dando meu parecer, né? Dizendo, inclusive mostrando para eles que eles estavam completamente equivocados, né? No meu caso, eu dizia para eles, olha, eu não neguei que eu sou socialista. Eu disse que era, mas eu pertenço a um partido legal, né? O PTB é um partido legal. Eu não sou subversivo. Subversivo é quem destruiu a ordem democrática, legal. Eu não me considero subversivo, né? Isso ensejava uma discussão... Uma dialética. Uma discussão muito dura com o coronel lá que estava me interrogando, né? Quem era, o senhor lembra? É o seguinte, lá, a primeira pessoa que me interrogou lá foi o coronel Melo, né? Que era um dos comandantes lá do 13, né? Aí depois eu fui interrogado pelo capitão Pamplona e pelo o capitão Flávio. Esse capitão Flávio, ele inclusive era da área de saúde do Exército, e ele era uma pessoa muito atrasada politicamente, assim. Ele via comunista até debaixo da cama dele, né? Então ele achava que nós éramos uns subversivos perigosos, né? É um interrogatório duro, demorado, mas não teve teve tortura, violência não, naquela época? Violência eu não sofri, não. E nem de presença daquelas pessoas que foram presas comigo, nenhum foram Só o a psicológico da coisa. A tortura é a tortura psicológica e a tortura também social, né? Porque, sim, né? O constrangimento, a humilhação. Preso, falava no nome da gente na rádio, tudo, né? Então, uma cidade conservadora como Ponta Grossa foi realmente uma coisa terrível. Era assim? Eles iam para a rádio e diziam... falava o nome da pessoa, inclusive o meu nome, todo dia, precisa ver o seu Verne Alves da Silva e tal. Nossa, numa campanha difamatória? Difamatória, assim. Exatamente. Né? Então, isso é uma tortura terrível, né? Uhum. E quando eu resolvi vir me apresentar, quando o pessoal, eles começaram a soltar o pessoal, aí eu digo, não, então não tem perigo, se ele está soltando os outros, vai me soltar também. Mas eles ficaram com tanta raiva de mim, porque eu acho que vim por último, que eu fiquei 30 dias. O senhor ficou 30? Eu fiquei 30 dias preso, né? Eu fui preso no dia 28 de abril, né? E fui... Eles foram me soltar quase no fim de maio. Eu que fiquei mais tempo lá. O senhor ficou aonde exatamente? Fiquei nos primeiros dias eles prenderam nós numa cadeiazinha, né? Mas depois colocaram a gente numa biblioteca. Né? Dentro do batalhão. Mas nos primeiros dias nós ficamos ali até a gente ser interrogado, né? Então aí depois puseram a gente na... E inclusive eu encontrei Tinha outras pessoas? Tinha. Mas já estava muito pouquinha gente, né? Porque eles já tinham soltado quase todo mundo, né? E tinha até um rapaz que trabalhava no INPS, que depois ele morou aqui em Ponta Grossa, aqui em Curitiba, não sei se ele ainda mora aqui. Ele hoje é advogado, Hostílio, não é o sobrenome dele, eu não me lembro. Hostílio ficou comigo há bastante tempo lá. Mas ele depois saiu e eu fiquei, né? Eu conheci um coronel, que era o subcomandante do 13, chamava-se, depois morou aqui em Curitiba muito tempo, coronel Ney Lobo, mas um homem muito educado, né? Culto, né? E ele era de confissão religiosa espírita, né? E ele fez muita amizade com a gente e tudo, né? E sempre nos tratou com muito carinho, né? Nunca nos hostilizou, nem nada, que nem os outros, né? Mas ele é uma pessoa formidável. Eu gostaria de... E tratou não só a mim, como todos, com muito carinho, né? Muito respeito,
né? E conhecia Marxismo também, ele, né? Embora fosse espírita, né? Depois, eu encontrei ele aqui, depois de uns 10 anos, né? E no primeiro interrogatório que eu tive, ele não participou, não, mas ele assistiu, né? E eu dizia para ele, olha, o senhor lembra que eu disse para o coronel que a reforma agrária do João Goulart era uma reforma agrária tímida? Porque o que é que o João Goulart queria? As estradas que ele abrisse no Brasil, né, que o governo federal pavimentasse e abrisse no Brasil, tinha que ser indenizado 1 quilômetro para cada lado e fazer uma colonização. Quer dizer, era uma coisa tímida, não ia atrás dos grandes latifundiários aí, né? Quer dizer, era uma reforma agrária tímida. Mas eu disse, se vocês não fizerem isso, mais tarde a história vai cobrar. E aí quando eu encontrei com ele, eu falei, olha, está surgindo aí o MST. Bom, aí o senhor saiu da prisão 30 dias depois. Aí o que aconteceu? Fui dispensado da firma, porque eles, naturalmente, eu julgo que eles pressionaram a firma, né? Que eles me dispensaram. Você foi demitido? Eu fui demitido. Aí eu fiquei... O senhor já era casado já? Não, eu era solteiro naquela época. Aí aconteceu o seguinte, como eu era uma pessoa muito conhecida na área de engenharia, né? Alguns amigos, né, começaram a já procurar a mim para trabalhar e tudo, né? E eu, em agosto, né? Eu fui libertado em junho, né? No começo de junho, mais ou menos. E quando foi em agosto, eu fui trabalhar aqui na construção da usina de Capivari e Cachoeira, né? Fui trabalhar na Eletrocap, que era uma subsidiária da Copel. Eles estavam procurando um topógrafo que entendesse de geodésia, que era muito difícil, sabe, por aqui, e eu tinha aprendido isso lá naquela firma com os italianos que trabalhavam lá. Aí eu fui trabalhar na Eletrocap, trabalhei lá 5 anos, né? E aí depois, como eu ia me casar, eu não queria morar lá no mato, né? Aí eu entrei, aceitei uma proposta da construtora Mendes Júnior, que na época era uma grande empresa do Brasil já. Aí fui trabalhar em São Paulo e me casei e fui morar em São Paulo. Quando eles começaram a prender as pessoas em Ponta Grossa, esse líder, Felipe Schede, que tinha sido candidato a prefeito, né? A prisão dele foi uma coisa espetaculosa, entendeu? Foi a polícia, toda lá cercaram a casa dele, o homem não tinha arma, não tinha nada, né? E ele pegou e saiu fora e falou, olha, o que vocês querem comigo? Querem me prender? Prenda, né? Mas não precisa desse aparato todo aí, para que eu não tenho um bunker aqui, né? Para vocês me prender com esse aparato todo, né? E eles fizeram aquilo exatamente para intimidar a população, né? Que tinha votado no Felipe e muita gente. E outra coisa, eles perseguiram, como o Felipe tinha sido presidente da Associação Síria Ponta Grossense, e os sírios, o pessoal descendente dos sírios, os árabes, né? Eles dominam realmente a área comercial, e naquela época mais ainda, né? Com as lojas, tudo. Então, esse pessoal das lojas, todos eles foram convocados, entendeu? Para depor, humilharam bastante gente. Inclusive o pai do Zé Canauati, que foi uma das pessoas também que foram presas, e eram companheiros nossos lá da campanha eleitoral, não só da campanha de 60, como a campanha de 63. E aí o pai do Zé, que não participava em nada, foi interrogado, eles levaram ele, não ficou preso, mas levaram até o quartel para ele prestar esclarecimento, né? Então, eles humilharam a população toda, né? E fizeram barbaridade, né? Bom, e o senhor saiu de lá e foi trabalhar na Capivari e Cachoeira, aqui em Antonina. Aí eu fiquei meio isolado, né? Eles não me viam, porque aquela obra lá ali era um esconderijo, né? Aí eu trabalhei lá 5 anos, né? Mas continuava participando politicamente. Quer dizer, quando eles, na eleição de 65, quando os partidos antigos ainda sobreviveram,
na eleição de 65, o Bento Munhoz da Rocha disputou a candidatura para governador com o Paulo Pimentel. Paulo Pimentel os partidos que apoiavam o governo militar. E o Bento, né, que era do PTB. E o Bento fez uma votação expressiva e nós, em Antonina, fizemos a campanha dele, campanha do Bento, né? E nós, naquela época, votamos para deputado federal no Léo de Almeida Neves. Foi o mais votado na época do PTB. Aí depois eles baixaram o ato número 2, né, que acabou com os partidos. Em 63? Não, 66. 6. Houve a eleição em 65, 66, porque eles perderam, perderam na Guanabara, perderam em Minas, né? Aí eles ficaram querendo até derrubar o Castelo Branco. Por pouco o Castelo Branco não foi derrubado pela linha dura lá do Exército, né? Aí o Castelo Branco pegou e acabou com os partidos, né? Prorrogou o mandato dele, né? Porque o mandato dele terminava em 65. Ele prorrogou não só o mandato dele, como o mandato dos prefeitos, dos governadores, tudo, né? E aí eles fundaram, nós fundamos o MDB. Eu sou um dos fundadores aqui em Curitiba do MDB, né? E em 68 houve a primeira eleição municipal, né? E eu votei para o primeiro vereador do MDB de Curitiba, doutor Adail Spreng Passos, que era uma legenda política aqui, um homem de uma integridade política, né, e moral, né? Foi depois vice-prefeito aqui quando o Riquião se elegeu se elegeu prefeito, e foi deputado estadual, né? Foi secretário de Estado, né? Um homem de uma vida ilibada, né? Tá? E que eu tenho muita honra de ter sido amigo dele, né? Embora não fosse um homem de esquerda, mas era um homem sério, né? Era um homem de atitudes, né? E eu costumo dizer para as pessoas que isso eu herdei do meu avô e do meu pai. Quer dizer, primeiro o homem tem que ter caráter, depois ele tem que ter ideologia. Porque o sujeito que não tem caráter, mesmo que ele seja versado em ideologia, quando chegar na hora ele fracassa. Entendeu? O cara que tem caráter, não. O cara que tem caráter, a posição dele é sempre do lado objetivo da justiça, né? Das coisas certas. Certo. E Das aí, coisas... o senhor, quem era o grupo que fundou o MDB? O senhor aqui era o Silvio Sebastiani, que foi o Léo de Almeida Neves, né? Aquele pessoal do antigo PTB, né? Pessoal sério. Olha, quer ver, tem muita gente aqui do Paraná que a gente tem que falar, olha, tinha algumas pessoas do PTB aqui do interior, eu sempre cito essa história. O Nivaldo Krieger, lá de Garapuava. Nivaldo, eu conheci ele em 1962, ele era do PTB. E o prefeito da cidade era o Moacir Silvestre, né? Moacir Silvestre também era um PTBista histórico. Mas aí vem o problema do caráter. Quando os militares acabaram com os partidos, né? O que aconteceu? O Moacir Silvestre foi para a Arena. E o Nivaldo Krieger não, foi para o PMDB. Então o Nivaldo Krieger, depois daquilo, ele foi eleito prefeito, depois ele foi mais 2 vezes eleito prefeito, foi eleito deputado federal, até hoje está vivo, é um grande líder, né? É um homem de caráter, porque ele teve uma posição de muita nobreza histórica, né? Porque ele podia ter ido com o cara que era o líder dele, o Moacir era o líder, né? E ele rompeu. Não. Como é que eu vou... E outras pessoas também, por exemplo, aqui tem um município aqui, a União da Vitória, tinha um líder político lá que foi prefeito, foi deputado várias vezes, chamava-se Domício Scaramella. Tá? Esse senhor,
Depois, quando eu trabalhava lá naquela obra lá de Antonina, na Capifaria Cachoeira, eu trabalhei junto com um genro dele, casado com a filha dele. E eu dizia para ele, ó, o seu sogro é um homem de muita dignidade, porque os militares chegam a chamar ele. Ele, não, olha, se eu for com vocês, eu perco a credibilidade com meus filhos, com a minha mulher, né, com as pessoas que me conhecem. Né? Então, ele não era de esquerda, mas era um homem correto. Né? Então, é muito importante o caráter da pessoa. E como é que era 68, as organizações, né? Tinha as organizações clandestinas de esquerda. O senhor fazia essa militância junto ao PTB, ao MDB, no caso. MDB, mas eu não tinha contato com eles. Não, o senhor não. Porque 68 foi um ano muito movimentado. Tá, mas eu não participei, porque naquela época eu já estava trabalhando na Mendes Júnior. Eu tinha saído daqui, da Capifaria Cachoeira, eu tinha casado e fui trabalhar em São Paulo. Aí lá em São Paulo, claro que eu tinha amizade com o pessoal e tudo, mas eu não tinha participação Quando aquele congresso de Ibiúna, quando aconteceu, eu estava lá em São Paulo. Mas só que eu não participei, como eu só era amigo deles e tudo, eu ia naquelas manifestações dos estudantes, quando tinha uma palestra, eu ia tudo, mas eu não participava. Né? E no AI-5, em dezembro, 13 de dezembro de 68? Também eu trabalhava lá. O senhor estava trabalhando. Na Mendes Júnior, em obra, eu não tive envolvimento nenhum. E como eu tinha saído daqui, né, que a referência deles em mim era aqui. Como eu estava lá em São Paulo, ele não tinha... Né, e eu tinha amizade com o pessoal da esquerda e tudo, né, o pessoal do MDB. Né, conheci muito o Franco Montoro, né, a Dagoberto Salles, que foi um grande líder também do MDB lá, aquele que foi ministro do Jango, o Jânio, né, que o MDB lá em São Paulo começou pequenininho, mas logo de cara eles elegeram o Franco Montoro como senador. Né? E aí o senhor ficou em São Paulo até quando? Aí eu fiquei em São Paulo até 71. Aí em 72 eu fui para o Rio de Janeiro. Fiquei 2 anos no Rio. Né? Mas no Rio também é assim, eu tinha amizade com o pessoal e tudo, mas não participava. Aí no fim de 72, eu voltei aqui para o Paraná e vim trabalhar aqui na Etel, uma firma de projetos, né? Aí quando eu voltei para cá, aí eu retomei a militância no MDB, em 73. Né? E em 74, eu estava trabalhando na construção da usina do Salto Santiago, né? E também ajudamos o MDB, que foi aquela avalanche de votos, né? Nós elegemos o Leite Chave, que até paraibano, como eu, né? Uma eleição, foi uma surpresa, né? Um homem lá de Londrina e tudo, que era desconhecido, e ganhou a eleição de uma maneira espetacular, né? E elegemos uma bancada federal enorme, né? E aí, desse tempo para cá, eu sempre militei no MDB, né? Quando foi em 79, eles acabaram, o Figueiredo acabou os partidos. Né? Acabou os partidos e acabou o PMDB e a Arena. Né? Aí veio a fundação dos partidos novos. Né? Então, até o pessoal achava, como eu sempre fui no PMDB uma pessoa de esquerda, né, que eu fosse junto com fundar o PT. Né? Eu sou amigo da EDES, dessa turma toda, né, do pessoal antigo do PT. Né? Aí, quando eles me procuraram, eu digo, não, eu acho que nós ainda não derrubamos a ditadura, porque o presidente era um general, né? Aí eu digo, não. Aí eles fundaram o PT, fundaram o PDT também, o doutor Léo me convidou para entrar no PDT e eu não quis, né? Eu digo, não, vou ficar no PMDB. Aí em 79 nós fundamos o PMDB, né? Em 79. O doutor Ulisses veio aqui, ali na igreja ali do Guadalupe, nós fundamos em 79 o PMDB. Né? Tá, mas antes de 79, eu queria... O senhor participou da campanha da anistia?
Participei. Do Comitê Brasileiro aqui Participei, em Curitiba? aqui em Curitiba, é. Como é que foi essa participação? Não, minha participação era nas passeatas, nos eventos, né? Foi uma campanha muito bonita, a campanha da anistia, né? E a gente trouxe, logo quando veio o pessoal da anistia, a gente trouxe aqui o Miguel Arraes, né? O Miguel Arraes veio fazer uma palestra aqui ali na Assembleia, né? O Teotônio Vilela. Foi uma campanha muito bonita, a campanha da anistia. Aí depois veio a eleição de 82, né? E a gente elegeu o Richa, né? Eu confesso para você, não é nenhuma falta de modéstia, mas eu tenho muitos elementos, né? Se Deus quiser, um dia eu ainda escrevo um livro sobre o governo do Richa. Porque o governo do Richa foi interessante. Durante a campanha, uns bons quadros que tinha à esquerda, né? Nós fundamos aqui, capitaneado pelo um companheiro de muito valor, que eu quero muito bem, quero citar aqui com bastante realce. Ele é o companheiro Antenor Bonfim, que foi secretário do Richa, né? Antenor criou os grupos de diretrizes. Esses grupos de diretrizes eram para quê? Para formular um programa de governo em todas as áreas, na área da educação. Eu, por exemplo, quando trabalhava na área de transporte, eu fui para a área de transporte, né? E fizemos, tanto que eu tenho os livros, né? A fotografia do Richa e a diretriz da educação. Está aqui. Foram os professores, o pessoal da área, né? Diretriz de transporte. Então, o pessoal aqui, os engenheiros, os técnicos, né? Como eu, que participamos. E eu até digo que o Richa foi o único governador que recebeu um plano de governo, né? Era muito bom o plano de governo, né? Fruto dessa equipe de esquerda, esses quadros que fundaram. E, por exemplo, aí eu tinha algumas pessoas, agora eu vou falar com o Riquião, né? Que o Riquião naquele tempo estava fazendo campanha para ser deputado estadual, né? Então ele achava muitos defeitos nos grupos de diretrizes, né? Inclusive tentava desqualificar, entendeu? Mas tudo aquilo era ciúme, porque por que ele não fez o grupo dele, né? Porque o grupo de diretrizes, inclusive, do grupo de diretrizes saiu 3 secretários. O Antenor Bonfim, né? Que foi secretário primeiro de Assuntos Comunitários, e depois o Richa criou a Secretaria de Trabalho, ele foi secretário de Trabalho e Assuntos Comunitários. Uma outra pessoa maravilhosa foi ser o secretário de segurança dele, que era o Mussi, não sei se você conheceu. Né? Raj Mussi, é o Felipe Raj Mussi, que morreu há pouco tempo, né? Outra pessoa muito digna, né? E o Klaus German, que depois que era secretário da Agricultura, que depois entrou no PT. Foi até candidato a prefeito aqui pelo PT. Então você veja que o grupo de diretrizes teve influência no governo, né? E outra coisa, esse povo todo, quando o Richa assumiu, eles continuaram influenciando o governo, né? Só que as pessoas foram se desiludindo, né? Porque, como ficou muito tempo uma ditadura, 20 anos de ditadura, entendeu? Foi represando toda essa gente que tinha sonhos, que tinha projetos, né? E que tinha pressa de mudança. E tinha pressa, né? Aí quando chegou no governo do Richa, eles queriam pôr para fora todo aquele represamento dos desejos, né, deles, e aí se decepcionar, porque eu costumo dizer para as pessoas que, como eu trabalhei depois de tudo isso, depois vou chegar lá, eu trabalhei em 3 prefeituras, aqui em Curitiba, no governo do Maurício Fruit, né? Eu dirigi o Departamento de Obras Comunitárias, e depois eu trabalhei na prefeitura de Blumenau, no governo do PT, e trabalhei na prefeitura com o Pérez, aqui em Ponta Grossa, 3 anos, né? Então, eu digo para as pessoas o seguinte, a estrutura
de poder que está concebida aí no Brasil, né? Ela não foi concebida para servir o povo, né? Ela foi concebida para legitimar, entendeu? O governo burguês. Os Interesses da elite. Ela não foi feita para servir o povo. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado quando vai trabalhar numa prefeitura ou no Estado, né? Que ele não pode sonhar que vai fazer tudo aquilo que ele quer, porque a estrutura não permite. Você tem que ir colocando cunhas, né? Tem que ter muita habilidade, colocando cunhas em cada local. Agora, só que tem que ousar, né? Não, uma pessoa que assume um cargo público na estrutura burguesa, e ele tem ideia socialista ou é uma pessoa progressista, ele tem que ousar, ele tem que improvisar, criar novos métodos, claro, mas sempre dentro da ordem, para não criar um obstáculo, né? E não se isolar também. E nem né? um desgoverno. Exatamente. Mas as pessoas, é difícil para as pessoas compreenderem isso, porque elas têm essa pressa e aí entra um grupo, né, em qualquer administração, em 6 meses já começam as críticas. Pô, não fez nada, não aparece, não, né? E agora eu vou contar para vocês o seguinte, quando eu trabalhei na Secretaria de Transporte, como eu fui fui em qualquer firma de engenharia ou lá no DR, todo mundo sabe que eu sou um profissional de grande conhecimento na área de pavimentação. Então todo mundo achava que quando eu chegasse lá, eu ia trabalhar fazer um projeto de pavimentação. E acontecer. Né? E aí o que é que eu fiz? Eu cheguei lá e montei um programa que até hoje não foi executado, entendeu? Nem pelo Riquião, nem por nenhum governo, nem pelo próprio Richard. Eu montei um programa de estradas municipais, entendeu? Porque o que é que eu verifiquei? Eu verifiquei o seguinte, mostrei para o secretário. Eu fiz um levantamento que eu conhecia muito, porque como eu tinha sido funcionário do DR, eu conhecia toda a estrutura. Né? E eu trabalhei nas empresas, mas não perdi o contato com eles. Né? Então, eu mostrei para ele o seguinte, naquela época, toda a malha rodoviária do Paraná era 160 mil quilômetros, mas 150 mil era de estradas municipais, só tinha 10 mil das estradas estaduais e federais. Aí eu disse, olha, onde é que está o problema nosso aqui? Aqui é um estado agrícola, né? Tá certo? Qual é a produção aqui? A produção agrícola, soja, né? Que já tinha vindo a soja. Então, esses batata, milho, né? Entendeu? Então essa produção tem que ser levada para os centros consumidores. Mas, e as estradas que vão buscar? Porque eu posso asfaltar de Ponta Grossa a Curitiba, mas e as estradinhas municipal que vão levar a produção agrícola para até chegar no asfalto? Tem que ter condições de tráfego. E as prefeituras geralmente não têm. Mesmo hoje, não tem. É tanto que a presidenta Dilma, eu elogio muito ela. Ela criou esse programa que ela está dando máquinas, doando máquinas para as prefeituras pequenas, para manter as estradas municipais. Só que aquele programa meu, eu fiz o seguinte, eu desafiei o pessoal da secretaria, disse, olha, quando eu fiz a explicação, aí o secretário disse, era o Denis Schwartz, mas como, velho, nós vamos fazer um negócio desse? Porque nós não temos, só temos você para fazer. Não, mas acontece o seguinte, eu sou filho de um alfaiate, como é que eu sei fazer estrada? Eu aprendi de alguém. Então, eu faço um plano piloto, mostro a vocês que esse plano piloto vai dar certo, né? E aí depois a gente monta uma estrutura maior e agrega junto comigo engenheiros jovens, técnicos jovens, e eu vou ensinar eles a fazer isso. Né? Porque se eu aprendi dos outros, eu posso transmitir para os outros. Né? E que é a grande carência dos municípios não ter profissionais, engenheiros. Claro. Né? E hoje ainda é uma carência muito grande. Porque se aquela época era carente, hoje é mais ainda. Porque hoje a produção agrícola triplicou. Né? E a população aumentou. Você vê, naquela época a produção agrícola do Brasil era 60 mil toneladas, 60 milhões de toneladas. Hoje é 170 milhões de toneladas. Né? Quer dizer, a carência aumentou. Né? E aí, dali, como eles... Eu acredito, viu, que houve muita pressão no secretário para eu não implantar aquele troço lá. Viu? E aquilo ia ser
E como o Deni era um homem uma pessoa boa, mas era um homem tímido, né? Era um secretário tímido, aí ele não implantou. Aí o Alcindino Pereira, que era presidente do IPUC, falou para o Maurício: puxa, mas por que não chama o Verde lá para trabalhar aqui na prefeitura, para ajudar nós? Porque ele está lá agora, ele montou aquele programa, os caras não querem implantar. Aí o Maurício falou com o governador. O governador me chamou lá e aí disse: olha, eu que nomeei o Maurício, você tem que ajudar ele. Aí eu vim para a prefeitura. No dia que eu assumi, o pessoal do DR todo veio fazer, o próprio secretário veio me prestigiar e tudo, né? Mas aquilo tudo era que eles estavam se livrando de mim. Entendeu? Eu era uma pedra no sapato deles, né? Aí eu entrei na prefeitura e nós não tínhamos dinheiro, não tinha nada. Aí eu disse: Maurício, vamos fazer obras comunitárias, convidar o povo para ajudar nós. Aí a gente fez escola, creche, posto de saúde, fizemos 20 pontes, né? Aqui na cidade, nos bairros, né? E eu montei umas fábricas de tubo, né? Nas comunidades, assim, carentes, né? O camarada fazia o tubo com a própria mão, tubulação. Inclusive aqui no Capão Raso tem uma vila chamada Araçá, que nós canalizamos 300 metros de tubulação de 1,5 metro, feito pela comunidade. Eu ensinava o povo a fazer um tubo por dia, porque eu dizia para ele: você está esperando isso aqui há 10 anos. Se nós todo dia fizermos um tubo, quando for daqui 1 ano, nós canalizamos tudo. E em 1 ano realmente ele canalizou. Eu levei o governador lá, entendeu? E o Richard começou a me elogiar nas entrevistas que ele tinha com o pessoal da política. Eles falavam: o Veto está fazendo um serviço muito bom, pá. Eu estive visitando lá, inaugurei uma escola que ele fez junto com a comunidade. Aí isso aí gerou um ciúme muito grande na classe política, que ele dizia assim: mas e se o Veto for candidato? Eu nem sonhava ser candidato, nunca sonhei, né? Mas eles tinham medo de que eu fosse candidato. E aí o que aconteceu é que eles me boicotaram lá na prefeitura também, né? E aí eu saí e voltei para trabalhar nas firmas, né? Aí só vim trabalhar em prefeitura lá em Blumenau, porque isso mais de 10 anos depois, né? Eles me convidaram para trabalhar. E aí depois vim para Ponta Grossa, né? O senhor chegou a fazer algum curso superior? Não, eu só fiz até o 3º ano de engenharia lá em Maringá. Né? Agora, isso é modéstia à parte. Eu quando fui para lá, eu já era engenheiro, já sabia fazer obra, fazia projeto, tudo, né? Quer dizer, eu fui lá, realmente, se você me disser, olha, o curso básico de engenharia que eu fiz, como eu via, os 2 primeiros anos é o curso básico, cálculo, tudo, foi muito importante, eu aprendi bastante, aumentou a minha visão, né, das coisas, mas profissionalmente eu não ia aprender nada lá, porque eu já tinha trabalhado em construção de estrada. Só daqui do Paraná eu participei em projeto e construção de mais de 3.000 quilômetros de estrada, né? Participei de 2 construções da usina hidrelétrica de Capivari e Cachoeira e a usina de Salto Santiago. Lá em São Paulo eu fiz um túnel, quando eu trabalhava na Medichuna, nós fizemos um túnel de 5 quilômetros lá no sistema Juqueri para trazer água para o Grande São Paulo. Lá no Rio nós fizemos um dique para a construção do navio. Então eu já participei das grandes obras do Brasil. Então eu confesso para você que aquela experiência que eu tive na prefeitura me deu assim uma satisfação pessoal muito grande, porque eu verifiquei que olha, lá onde ali no Jardim Gabinete tem uma ponte que eu fiz ali, junto com uma população, entendeu? Nós só levamos materiais, eu ensinei o povo a fazer. Porque eu dizia para eles: se você faz prédios, por que você não pode fazer uma ponte para você aqui? Eu ensino você a fazer, né? E foi feito tudo baratinho, né? Quer dizer, inclusive o Maurício fez até uma propaganda que aquela ponte custou 20% de uma ponte comum, né? De uma ponte convencional, né? Quer dizer, é uma diferença brutal, 80%. Por quê? Porque houve a participação popular. O senhor ficou até o fim do mandato? Não. Eu trabalhei com o Maurício 1 ano e meio. Aí houve umas divergências, porque aquela coordenadoria de obras comunitárias que eu fundei lá, ela não estava legalizada, institucionalizada.
Então nós não tínhamos verba, eu tinha que pegar verba daqui e dali, inclusive, como eu tinha muito trânsito naquele negócio dos grupos de diretrizes, a gente tinha muito trânsito. Então o pessoal da Fundepar me arranjava dinheiro para me fazer escola, entendeu? O pessoal lá do Ipu que arranjou um dinheiro para me fazer as pontes, entendeu? Eu fiz palestra lá e tudo, nesse tempo que o Alcindino era presidente, né? E aí eu catalisava as coisas, né? E eu esperava que no outro ano eles institucionalizassem aquele programa, né? E me desse dinheiro, porque eu não tinha verba, né? E o Maurício não teve coragem de enfrentar essa gente. E que os próprios vereadores também diziam para ele, se esse homem for candidato, nós estamos roubados. E o senhor nunca foi candidato? Não. Por opção, assim? Não, eu não. Principalmente... O senhor era um técnico, veja não bem, era um político. Não, eu sou político. Não, né? não, político para eleição, para pedir voto. Não, mas veja bem, eu acho que como técnico, eu primeiro sou político, depois sou técnico, né? Agora, acontece o seguinte, os caras tinham medo, né? Porque eu ia nas comunidades, fazia palestra, né? Antes de qualquer obra que eu ia fazer, eu fazia uma palestra para o povo, explicando o que é o voto, o que significa o voto. Por que você estava... tem até um caso interessante que eu vou citar de um vereador que foi falar para o Maurício, né? Que eu dizia que os políticos eram vigaristas. Aí o Maurício disse, não, então vamos ver o que o vereador que foi gravado, está aí, ó. Aí, o que ele diz é o seguinte, o político que pega o voto do povo e não vai devolver em trabalho, ele é estelionatário. Eu dizia isso. Não, ele está chamando ele de ladrão. Não, mas é só se você faz isso que ele fala. Né? Mas teve um vereador que foi falar isso para ele. Né? Então, veja bem, eles começaram a ficar com medo, né? Porque eu explicava ao povo o que é o voto, o que significa o voto, o que é a democracia, né? Quer dizer, a situação que vocês vivem hoje aqui na Vila Pinto, que eu fiz uma ponte lá na Vila Pinto, aqui no Parolim fiz outra ponte. Eu disse, olha, vocês estão nessa situação porque vocês votam por uma bola de futebol, vocês votam por uma camiseta, entendeu? Vocês votam por um churrasco, tá certo? Então, enquanto vocês fizerem isso, vocês vão viver desse jeito. Agora, se vocês votam, quando vocês começarem a fazer política, discutir, como nós estamos discutindo aqui, né, e começar a participar, entendeu? Aí vocês vão eleger até uma pessoa daqui mesmo, de vocês. Né? Não precisa ser um doutor. Né? Que é muito mais inteligente. Muito mais inteligente. Por que é que o Lula teve sucesso? Né? Ele mesmo fala, eu sei de onde vim e para onde eu vou votar. Né? Agora, ele era uma pessoa que se politizou também. Né? Então, foi uma experiência muito boa que eu tive aqui na prefeitura. Depois eu empreguei isso nas outras, tanto lá em Blumenau como aqui. Né? Em Blumenau, quando o doutor Stênio foi trabalhar lá, eu tinha trabalhado com ele na Sanepar. Em 94 eu trabalhei 1 ano e meio na Sanepar. Eu dirigia também, porque eu só gosto de trabalhar com obras comunitárias. Né? Então ele tinha um programa lá que chamava-se Saneamento Rural. Aí eu fui trabalhar com ele articulando, né? Fazendo a coordenação desse trabalho. Então a gente furava um poço, né? Numa comunidade rural. Ela ajudava a gente a colocar os canos, entendeu? A prefeitura, quando podia, dava os canos, quando não podia, a própria Sanepar fornecia, né? E daí depois entrava o pessoal da área social para explicar para eles o que era o saneamento rural, a importância, que eles iam administrar aquilo ali, e os técnicos ensinar como é que eles faziam a dosagem, porque nós construíamos uma casinha, né, para fazer a dosagem da água, né? Tem um kit de dosagem, né, que é fabricado por essas firmas da área de saneamento, né? E aí eu fiz 800, quando eu trabalhei na Sanepar, nós fizemos 800 comunidades. Uma coisa fantástica, né? E hoje, o senhor tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, né? Tenho a Luciane, que é a primeira, nasceu lá em São Paulo. Depois tem o Leonardo, que nasceu em Paranaguá, mas ele foi criado lá em São Paulo.
E tem o Leandro, que nasceu aqui. O Leonardo, os meus 2 filhos são advogados, né? Então, um deles é procurador federal aqui da AGU, aqui em Curitiba. Ele até é o chefe aqui dessa seção da AGU. É um rapaz muito competente e tudo, né? É tanto que ele é um rapaz jovem, né? E está fazendo uma carreira brilhante. Ele tem 42 anos. E o Leandro tem 34, trabalha, auditor aqui da Justiça Federal, aqui nessa seção aqui do centro, aqui da Rua Voluntário da Pátria, né? Então o Leandro trabalha aqui. E a Luciane fez matemática, licionou muito tempo, mas aí depois ela montou uma firma. Hoje é empresária, né? Uma firma pequena, mas ela produz alimentos. Como eles são adventistas, meus 2 filhos, o Leandro e a Luciane, são adventistas. E é interessante, o Leandro é adventista e estuda profundamente o marxismo. Ele gosta do marxismo. E o senhor mora em Ponta Grossa? Eu moro em Ponta Grossa. Eu fui para Ponta Grossa trabalhar no governo do Périx. Trabalhei 3 anos lá com ele, né? Fizemos um trabalho muito bom também nas comunidades. Pavimentamos bastante rua lá, né? E aí, depois que ele saiu, eu fui trabalhar na iniciativa privada. Então, eu administro obra para as empresas, né? Tá? O senhor está até hoje Até hoje na ativa, né? E ainda é filiado ao PMDB? Eu sou filiado ao PMDB. Sou do diretor. Quando fui para Ponta Grossa, eu era do diretório daqui. Aí eu fui para lá, para Ponta Grossa, sou do diretório de Ponta Grossa. E como é que está o PMDB de Ponta Grossa? O PMDB de Ponta Grossa está sofrendo uma reestruturação, né? Porque estava muito, muito ruim. Dos maiores mal que o governo do Requião faz é o seguinte, é que o Requião ele não tem um projeto do partido, ele tem um projeto pessoal. E aí ele ofusca as lideranças, né? Você vê que a história de Curitiba, quando o Requião foi prefeito, o PMDB tinha 22 vereadores. Hoje o PMDB tem um, que é uma mulher, e diz que nem é do MDB, ela não é. Né? Eu nem conheço ela. Né? Então, ele destruiu o PMDB aqui, porque ele impunha uma direção no partido que obedecesse a ele. Né? Então, isso, a pessoa, ele tem um discurso de esquerda, tem até posições bonitas lá no Senado e tudo, mas o problema dele é um problema pessoal. Né? Ele quer voltar. Mas vai ser difícil, hein? O senhor acha? Não é fácil, porque ele tem uma posição muito grande dentro do partido, né? É tanto que ele perdeu a eleição para o diretório, né? E esse pessoal do diretório que ganhou não é gente boa, tem muita gente ruim também no meio, inclusive esses caras que aderiram ao IST, né? Tem aí secretários, né? O Sheida, né? O Romanelli, né? Que são do PMDB. Como é que você vai justificar isso? Hã? E qual vai ser a situação dessa gente na eleição de 14? Imagina, o PMDB nacional está com o PT lá em cima, é vice, né? O PMDB aqui está com o Tucano. Um PMDB não, uma parte do PMDB. Né? Mas é o PMDB, claro, né? É o pessoal que tem mandato. As pessoas não têm essa visão assim. Agora essa gente aí, foi tudo o Requião que criou. O Romanelli era o líder do governo dele, né? Quer dizer, imagina que desilusão, né? Não, mas ele sabia que o Romanelli, toda vez ele sabia que ele era um cara, uma pessoa oportunista, né? Todo mundo sabia disso. E ele também sabia. Mas acontece que o Requião prefere lidar com essa gente do que com pessoas que têm personalidade de não aceitar as coisas impostas por ele, né? Por isso que eu nunca trabalhei com ele, né? Porque eu acho que eu podia ter ajudado ele no governo. Mas eu nunca procurei porque não ia dar certo, né? Porque ele tem uma postura completamente diferente da minha, né? Eu sou um homem de equipe, né? de projeto, né? Quer dizer, o projeto tem que ser um projeto coletivo, né? Para o social e não para o pessoal. Se nós temos ganhou uma prefeitura, reúne o pessoal, a pessoa pode ser o prefeito, mas ele tem que levar em consideração as forças que estão com ele, né? E discutir com elas as soluções
né, que tem que ser implementadas. Mas, do jeito que o senhor está falando, vai ser difícil o PMDB se apresentar para o eleitor unitariamente na próxima eleição. Dificilmente. Isso é prejudicial. Eu acho que, inclusive eu digo para a turma o seguinte, aí, se o Requião disputar com alguém dentro do PMDB, que eu advogo que o PMDB tem que ter um candidato próprio. Por quê? Porque tem 2 turnos. Né? Nós temos que ter um candidato próprio, mostrar a nossa força, para depois renegociar o segundo turno. Agora, como é que nós vamos apoiar a pessoa logo no primeiro turno? O senhor acha que ele ganha? Quem? O Requião, se ele tiver uma disputa interna, ele ganha a indicação? Difícil. Não vai ser fácil. Por causa essas rejeições, essas sequelas que ele deixou, né? Mas o senhor está falando de uma questão psicológica, da personalidade dele. Claro, claro. Ele deixou... Não, e a ação política dele, né? Sim. Entendeu? Por exemplo... Lá... Somada à ação política. Exatamente. Olha, por exemplo, lá em Ponta Grossa, o pessoal se queixa muito, inclusive quando ele esteve lá essa última vez, ele foi questionado, né? Porque o pessoal diz, olha, quando você estava lá no governo, você não dava bola para nós, né? Inclusive nós participamos de uma reunião aqui, foi um desastre, viemos todo o diretório aqui na sede do partido, né? E naquele tempo o presidente do partido era aquele Adur, Renato Adur, né? Que tinha sido secretário dele. E o Renato Adur disse para nós, olha, vocês podem fazer as petições de vocês, as demandas de vocês, mas eu quero dizer a vocês, não tem ilusão. O governador disse para mim que o governo é uma coisa e o partido é outra. Aí, poxa, todo mundo ficou decepcionado. Então, quando ele foi agora, nesse negócio que quando ele está precisado, quando ele precisa, ele vai atrás. Procura as bases. Aí ele foi lá e os cara puseram ele na parede. Né? Pô, aí contaram essa história para ele. E ele não falou nada. Porque o pessoal disse, olha... Ele não contra-argumentou? Não tinha a comentar o quê? Teve um cara lá que disse para ele, olha, o senhor nomeou aqui, entendeu? Um gerente da Coapar por indicação de um deputado que nem é daqui. Né? Que era o Caíto Quintana. Né? E nós, e o diretor aqui? Foi ouvido? Aí quando as pessoas iam lá falar com o senhor dizendo, não, fui eu que nomeei, tudo foi, mas está errado. Né? O senhor desconsiderou a gente. Agora o senhor vem atrás de nós? Né? Agora, infelizmente, por exemplo, eu acho que o Pissuti, né? que é talvez uma das pessoas que vai fazer a oposição a ele no partido, como fez agora, né? Que ganharam. Né? Também uma pessoa muito fraca. Uma pessoa muito boa e tudo, mas não tem atitude, né? Não tem atitude. E aí o que é que acontece? O pessoal também não tem confiança nele. Né? Mas vai haver um racha no partido. Mas eu não quero... posso até estar errado, viu? Mas o prognóstico é que se o Requião se apresentar como candidato, ele não é mais ruim do que os outros, não, viu? Mas ele é capaz de perder. Entendeu? Porque, por causa dessas mágoas que ele deixou, né? Porque o pessoal guarda, o pessoal do interior guarda. Eu cito para eles um caso, quando eu era da Secretaria de Transporte, que eu trabalhava com o Deni, não sei se acho que você no tempo do Richard era jovenzinha. Era. Né? Pois é, mas veja bem, quando o Richard assumiu, no primeiro ano do governo de 60, ele deu uma enchente muito grande no Paraná. Em 83. Em 83. 83. Em algumas cidades foram alagadas e tudo. A União da Vitória ficou toda... Isso, exatamente. Então, ali o Antenor, o Bonfim, teve um trabalho brilhante. Foi acudir aquele povo todo lá, tudo. Né? Mas nós, o Deni me destacou para mim ajudar algumas cidades, né? Umas estradas e tudo. E tem uma cidade chamada Nova Olímpia, lá no norte do Paraná. E na eleição do Richard, nós ganhamos na cidade média, na cidade grande, e algumas cidades pequenas, com o camarada dependia muito do governo, o PDS ganhou. E lá foi o PDS que tinha ganho. Aí, como nós atendemos o prefeito muito bem e tudo, né? Terminou as obras, né? Aí, quando foi em 84, o prefeito foi lá no Deni dizer que queria entrar no PMDB. Né? Aí o Deni me chamou lá. Verdade, o prefeito ficou muito contente com as coisas que a gente fez lá, e tudo que você fez lá e tudo.
e disse que você nunca perguntou se ele era do PDS, não era. Não, eu fui lá para servir a população, né? Nós estamos numa atitude republicana, né? Não podemos deixar de atender uma pessoa porque ele é adversário político nosso. Aí ele disse, ele quer entrar no PMDB. Eu digo, não, mas não tem problema, o PMDB não me lembro, não é um colégio de freira, né? Agora só tem o seguinte, secretário, lá no seu município existe uma pessoa que sustentou a bandeira do MDB desde o tempo do MDB, não era do PMDB ainda. Chama-se Zé Filó. Então, o senhor tem que entrar pelo PMDB pela mão do Zé Filó, que é o nosso líder lá. Não tem cabimento o senhor, porque é prefeito, a gente colocar o senhor no PMDB e o Zé Filó ficar em segundo plano. Aí eu disse, olha, meu avô dizia para mim que o maior defeito que uma pessoa pode ter é a ingratidão. E eu lendo, casualmente, não sei se você já leu, a biografia do Ciro, o persa, não. O imperador persa, o Ciro. Não li a biografia. Então, é escrita por Xenofonte, lá da Grécia. Né? Xenofonte escreve... Escreveu a defesa de Sócrates. E a biografia do Ciro. Então, na formação política e moral do Ciro, ele dizia o seguinte, que os jovens persas, entendeu? Que eram preparados para a classe dirigente, o maior defeito que eles condenavam era a ingratidão. Né? O homem que é ingrato, ele não pode ter convivência com deuses. Bom, Verde, vamos para o encerramento. Vamos fazer um fechamento depois de toda essa sua trajetória, né? Sim. E deixando uma mensagem final sobre esse seu depoimento, o projeto e as suas expectativas, porque quem chegou até aqui e assistiu a sua fala, né, vê que o senhor está bem ativo, antenado e ainda com muita energia, né, para seguir adiante. Pode. Bom, é o seguinte, em primeiro lugar eu queria agradecer a vocês de me dar essa oportunidade, né? Depois de muito tempo, eu já participei de programas em televisão e tudo, mas quando eu trabalhava nas prefeituras e coisa e tal, a gente falava sobre obra, né? Não falava. E vocês me deram essa oportunidade para a gente contar alguma coisa do que a gente passou, né? Lembrar companheiros inesquecíveis, né? E que devem ficar marcados na história não só do Paraná, mas na história do Brasil, né? E dizer para você o seguinte, eu confio piamente na história. A história nos ensina, né? É a nossa grande instrutora. Aliás, o Marx fala isso, né? Que tem que buscar na história as coisas, né? Então, eu acho que tudo vale a pena, né? A gente lutar, às vezes colocar em risco a própria vida, né? Por ideais, não só que a gente tem, mas que foi legado por muita gente antes de nós, né? E que deixaram exemplos memoráveis, né? Não só na história do Brasil, como na história do mundo, né? E, como eu sou cristão, aí Jesus, o exemplo que ele deu para nós, né? O que é que ele exigia de nós? O que ele foi? Um servo. Um servo é aquele que serve, e que está sempre à disposição do semelhante, do outro, né? Quer dizer, e eu costumo dizer que nenhuma dificuldade, entendeu? De ordem aqui temporal, né? Pode reduzir o nosso entusiasmo pelas lutas, por uma vida melhor, por uma sociedade melhor, porque nós temos que conservar a pureza, né? E das nossas causas,
não só nas nossas atividades, mas principalmente no nosso coração. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.